pessoal, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida, com a sua casa e com a sua família. Amém? Faz alguns tempos aí que eu não gravo mais as orações, né? Muitos de vocês me mandaram mensagem perguntando se tinha acontecido alguma coisa, que estava sentindo falta. E eu fico feliz com essas mensagens. E eu estou aqui para dizer que eu vou voltar a gravar. Esses tempos final de ano, tudo mais, estava muito corrido. Na verdade, anda corrido, mas independente da correria, a gente vai continuar a gravar, porque a oração pela manhã ela muda muito. É o momento mais precioso do dia, é acordarmos e agradecermos a Deus, entregarmos para Deus o nosso dia, a nossa vida, a nossa família, o nosso lar. Amém? E é isso que eu quero voltar a fazer com vocês, a orar junto com vocês para que Deus venha abençoar a nossa vida, a nossa família. Amém? E hoje eu vou compartilhar uma palavra com vocês, mas antes eu vou falar um pouco. Todos aqui conhecem a história de José, não é? José, ele era o filho favorito de Jacó e ele era um homem temente a Deus desde a sua adolescência. Ele nunca permitiu deixar de ser temente a Deus. E ele passou por muitas afrontas, ele passou por muitos problemas na vida dele. E ele nunca deixou de temer a Deus, nunca deixou de obedecer a Deus em meio a esses problemas. Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Porque os seus próprios irmãos, achando que ele sendo vendido como escravo ia privar ele de viver o sonho que Deus havia dado a ele. Depois, quando ele chegou na casa de Potifar, o senhor que comprou ele, a esposa de Potifar, ela chegava para ele e ela vinha com tentações usadas pelo inimigo, mas ali ele não permitiu, ele falou não. Então ela armou uma emboscada para ele e realmente ele foi parar na prisão. E vivendo na prisão, ele não permitiu, ele não deixou de sonhar. Amém? E importante, ele não deixou de temer a Deus em nenhuma dessas ocasiões. A importância de você temer a Deus no momento da dificuldade, de você ter a sua confiança a Deus no momento da dificuldade, no momento da afronta, porque é ali que Deus ele honra. E em meio a tudo isso, Deus ele enxergou que José ele permaneceu fiel, que José ele não caiu nas tentações, que José ele não caiu nas ciladas. E nós vamos ler o que aconteceu com José em Gênesis capítulo 41, versículo 39 e 40. Amém? Olha o que a Bíblia fala. Então o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição maior que a sua. Amém? Então, o sonho que ele sonhava, que Deus ele havia dado a José desde a sua adolescência, se tornou realidade. Amém? Eu gostaria de falar uma coisa aqui. Tudo que Deus ele revela a você, ou seja, até o mínimo que ele coloca no seu coração, que para você parece difícil. Às vezes você tem um sonho, principalmente na sua vida financeira, sei lá, de fazer uma faculdade, de se formar uma profissão boa, de viver uma vida bem. E para você parece difícil, eu gostaria de dizer que não. Porque os irmãos de José, eles zombavam de José. E uma coisa, um conselho que eu te dou é: não conte os seus sonhos a ninguém. Não compartilhe os seus sonhos com ninguém. Porque pessoas, muitas vezes, elas te dão conselhos, pessoas, muitas vezes, elas falam bem de você, mas por detrás te invejam.
por detrás falam mal, por detrás desejam que você não realize os seus sonhos. E existe isso. E a maior prova disso é a história de José. Você pode ler aí na sua casa a história de José descrita em Gênesis. Amém? Então, os irmãos de José, eles tinham inveja dele. Até que a inveja, eles queriam até matar José. Mas o irmão mais velho falou, não vamos matar porque ele é nosso irmão. Mas se esse irmão mais velho não tivesse falado isso, José estaria morto e José não estaria vivendo o sonho que Deus tinha para ele. Aí você me pergunta, por que Deus permitiu tudo isso acontecer para José viver o sonho dele? Porque José contou. E Deus, ele gosta que a pessoa fique só entre ela e Deus. Deus, ele não quer, o desejo dele não é que você fique espalhando para todo mundo o seu sonho. Que você vai ser isso, que você vai ser aquilo, que você quer ganhar bem, que você não sei o quê. Porque isso atrapalha, isso abre brecha para o inimigo usar tal pessoa para atrapalhar. Isso atrapalha muito mais Deus de agir na sua vida. Isso atrapalha o sonho de acontecer muito mais difícil para o sonho demorar a acontecer. Amém? Então isso atrapalha. O sonho de José poderia ter acontecido antes. José poderia ter se tornado governador do Egito antes. José não teria que ter passado por tudo que ele passou se ele não tivesse contado. Mas ele contou. Isso causou raiva, isso causou inveja, isso causou ira, isso causou um ódio e até que os irmãos fizeram tudo que fizeram. Mas mesmo o inimigo sabendo do seu sonho, mesmo o inimigo sabendo do poder de Deus, que Deus é aquele que realiza, nada pode te parar, nada parou José, nem a prisão. A Bíblia fala que até na prisão ele prosperava. Então é na prisão que você também vai prosperar. É no momento da luta que você vai prosperar. O inimigo, ele não vai aprisionar os seus sonhos. O inimigo não vai usar as tentações para te aprisionar. Porque você tem que estar firme na promessa. Você tem que estar firme na palavra. O segredo é não desistir. Essa palavra de José um tempo atrás foi até para mim. Porque eu muitas vezes já pensei em desistir. Mas quando a gente para analisar a história de José, quando a gente para analisar tantas histórias, não é só você falar, eu conheço já a história de José, eu conheço a história de Moisés, eu conheço a história de Noé. Não é você falar eu conheço, é você pegar profundo e ver o que essa história traz para você. E essa história nos traz um grande ensinamento, a perseverança, amém? E o temor ao Senhor. Então fica com essa palavra de hoje para você começar o seu dia abençoado. Não desista, viva o seu sonho. Não importa a idade que você tem. Se para você parece difícil, não é difícil. É temer a Deus e entregar os seus sonhos, o seu chamado, é a sua vocação, entregar sua família, entregar sua casa, entregar seus bens. Tudo nas mãos dele, porque ele cuida daqueles que o temem. Amém? Então nós vamos orar. Nós vamos entrar na presença de Deus nesta manhã. Amém? Se você puder, feche os seus olhos e vamos entrar na presença do nosso Criador. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu me coloco aqui diante da Tua santa presença, diante da Tua presença, meu Pai, juntamente com essa pessoa que está aqui comigo. Meu Pai, a Tua palavra diz que onde houverem 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, ali o Senhor estará presente. Meu Pai, nós não estamos reunidos presencialmente, Senhor, mas nós estamos reunidos espiritualmente. E nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu ensinamento, Jesus. Por isso que, Pai, eu te louvo nesta manhã e eu te agradeço por esta palavra. Essa palavra nos traz um ensinamento muito grande, Senhor. Meu Pai, o Senhor tinha planos para a vida de José. O Senhor tinha o plano de fazer ele crescer, de fazer ele prosperar, de fazer ele ser grande sobre a terra. E o Senhor conquistou, e o Senhor fez, meu Pai, José se tornar o governador do Egito. Acima dele só estava o faraó, mas abaixo dele estavam todos. Meu Pai, que assim seja na vida desta pessoa, na minha vida. Pai, os nossos sonhos. Senhor,
que o Senhor venha cumprir os nossos sonhos, porque nós sabemos que até o sonho que está no nosso coração foi o Senhor que colocou, foi o Senhor que colocou aquela semente de um sonho que nós temos. Ô Pai, que com a tua sabedoria, que com a tua graça nós possamos viver esses sonhos. Ô Pai, que o Senhor venha nos dar capacidade de podermos viver o processo desse sonho, para depois vivermos o propósito, Pai. Que o Senhor nos dê capacidade de sermos fortes, valentes, até em meio às afrontas, em meio às tentações, em meio a tudo que o inimigo lança no nosso caminho. Ô Pai, nos dê capacidade, porque Jesus mesmo falou que Ele nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade para, meu Pai, agir sobre qualquer mal. Oh, meu Pai, então venha nos dar a capacidade, venha nos dar a inteligência, venha nos dar o ensinamento, meu Pai, que precisamos ter, Senhor, em meio às lutas. Venha nos dar, meu Pai, o selo de verdadeiro adorador, porque a tua palavra diz que o Senhor procura. E o verdadeiro adorador não é aquele que adora todo dia, é aquele que adora sempre, mas é aquele que adora na alegria, na tristeza, na saúde, na doença e até no dia do luto. Então, meu Pai, que esse selo de adorador esteja em nós, que nós possamos te adorar, meu Pai, em meio a todos os dias, em meio a todas as circunstâncias, em meio a todos os momentos, até no dia da perca, Senhor. Que o Senhor nos dê essa capacidade de nós podermos te adorar, meu Pai, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado, porque tudo isso não é para nós, Senhor, é para o teu nome ser exaltado acima de todo nome. É o que nós oramos e te pedimos. E também te pedimos nessa manhã, Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa casa, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, cada um dos nossos familiares. Venha nos dar um dia abençoado, Pai. Nos livra, nos guarda e nos proteja de todo mal, fisicamente e espiritualmente. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus ilumine o seu caminho, você que já está trabalhando, você que vai trabalhar, que Deus te abençoe. Um abraço, fique com Deus, fique na paz e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.